Esse é um vídeo de solução dos exercícios e desafios da aula de C# sobre loops do nosso curso de Unit 6. Exercício A. Crie um programa que calcule a tabuada de um número escolhido pelo usuário. Primeiro, pergunte ao usuário um número para a tabuada e, em seguida, utilize um loop para mostrar a tabuada desse número multiplicado pelos valores de 1 a 10. Então vamos criar o projeto, tipo console app. Eu vou chamar de 07A multiplication table. Então a implementação aqui vai ser semelhante ao que a gente já fez nos exercícios de tabuada, mas agora a gente vai implementar um loop para poder fazer cada multiplicação. Então vamos começar pegando aqui o input do usuário, então digite número, e a gente vai armazenar isso numa variável chamada number. Ok, então para fazer o loop a gente quer multiplicar de 1 a 10, então a gente pode utilizar um loop for, iniciando com uma variável i com o valor 1, enquanto o valor i for menor ou igual a 10. E a gente vai incrementando de 1 em 1. Aí aqui basta a gente colocar um console.writeLine fazendo a multiplicação e exibindo o resultado. Então podemos colocar aqui o número que vai ser multiplicado vezes igual a e fazer a multiplicação aqui. Number vezes. E aí, como a gente já viu na aula de loop, o i a cada iteração do loop vai ter um valor diferente que a gente vai usar aqui na multiplicação. Então vamos ver o resultado. Então eu vou entrar na pasta de exercício, entrar na pasta 07A multiplication table, executar o programa com .NET Run. Então vamos digitar aqui, por exemplo, 7 e temos o resultado como esperado. Exercício B. Crie um programa em que o usuário deva adivinhar o número de 1 a 10. Em um loop, peça que o usuário digite um número enquanto não escolher o número correto. Vamos criar o projeto, tipo console app. Vou chamar de 07B guess the number, adivinhe o número. Para essa implementação aqui, vamos começar definindo uma variável que vai ser o número a ser adivinhado. Vamos colocar aqui um 1 a 10, pode ser 5. Vamos colocar aqui uma frase. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável que vai ser o valor que o usuário vai digitar para a gente. Vamos iniciar aqui com -1, que está fora dos valores de 1 a 10 que a gente precisa adivinhar. E a gente vai fazer um loop usando while, e a gente vai fazer o loop enquanto o palpite do usuário for diferente do número que a gente estipulou. Então aqui dentro do loop a gente pode pegar um input do usuário, vou colocar aqui o write, pedir para ele digitar um número, e aí a gente vai armazenar o resultado do que ele digitar dentro de guess. Então a gente pode usar o convert, porque é do tipo int, console.line. Tá, o que vai acontecer aqui então? Toda vez a gente vai pedir que o usuário digite algum número e a gente vai pegar o input dele e armazenar nessa variável. Aí no fim do loop a gente vai verificar aqui se esse valor é igual ao número que a gente definiu aqui em cima. Então, por exemplo, se o usuário digitar 4, no fim do loop ele volta aqui para cima e ele vê que 4 é diferente do 5 que a gente definiu aqui. Então ele vai perguntar novamente. E ele vai ficar perguntando até que o usuário digite 5 e aí sim ele vai sair do loop. E aí eu vou pôr só uma mensagem final aqui para poder visualizar depois. Escrever aqui, parabéns, você acertou. O número é... Vamos mostrar um número aqui. Então vamos executar para ver o resultado. Vou entrar aqui na pasta 07B, guess number. Vamos executar o programa com .NET Run. Beleza, adivinha o número de 1 a 10. A gente sabe que é 5, porque a gente viu ali no código, então vamos testar primeiro com 1. Então o valor não deu certo. Vamos tentar colocar 10. Também não deu certo. 6 também não vai dar certo, então qualquer número diferente de 5 que a gente colocar vai ficar dando errado. E se a gente digitar 5, ele tem que sair do loop e finalizar a aplicação. E perfeito, então funcionou como esperado. Exercício C. Crie um programa para calcular o valor das parcelas de uma compra. Primeiro, peça que o usuário digite o valor do produto. Em seguida, mostre no console uma projeção dos valores para cada quantidade de parcelas, de 2 a 12. Então vamos criar aqui o projeto para o exercício de parcelas do console app. Dá um nome aqui de 07C for Purchase Payments. Vamos começar pegando o input do usuário para o valor do produto. Então, tá aqui o write.
valor do produto. Vai armazenar o valor no tipo float. Então vou fazer aqui convert.toSimple console.line. Aí aqui a gente pode usar um loop então para mostrar o valor de cada parcela. Vamos começar mostrando uma mensagem aqui. E abaixo disso vai estar a nossa lista de parcelas. Aqui de tabela de parcelas. E aí a gente pode fazer o nosso loop. Eu vou utilizar um loop for. Aí nesse caso, como a gente quer mostrar a parcela de 2 a 12, a gente pode iniciar o valor dessa variável i com 2 e a condição vai ser até 12. A gente vai fazendo o incremento de 1 em 1. E a gente pode simplesmente mostrar o resultado aqui. Então vamos criar aqui um console.writeLine. Então a gente pode mostrar uma mensagem, por exemplo, de 1x, que é a quantidade de parcelas, d, e aí a gente vai mostrar o valor dividido por i. E aí a gente pode observar o resultado. Então vamos entrar na pasta 07C Purchase Payments, vamos executar o programa .NET Run. Aí vamos supor um produto de R$ 2.500. Vamos digitar aqui R$ 2.500,50. Beleza, ele mostrou tudo certo, calculou tudo bonitinho, mas a gente pode melhorar aqui, por exemplo, a formatação desses valores que representam o dinheiro. Por exemplo, geralmente dinheiro a gente só mostra 2 casas decimal e quando tiver só uma a gente preenche aqui o final com 0. Então eu vou mostrar aqui uma forma de como a gente pode formatar valores do tipo float quando a gente estiver utilizando a interpolação de strings. Então, quando a gente coloca a variável entre chaves, a gente pode também colocar 2 pontos e aqui a gente define um formato que a gente quer que tenha o nosso valor. Então, uma das formas que a gente pode fazer é colocar 0 ponto e a quantidade de casas decimais que a gente quer que ele tenha. Então, vou colocar aqui 00, e aí a gente vai forçar que ele sempre mostre 2 casas decimais. Então, caso ele tenha mais do que 2 casas decimais, ele vai simplesmente esconder, ele vai ignorar a parte restante, e caso ele tenha só uma, ele vai preencher o restante com o valor equivalente, que no caso é 0. Então vamos rodar aqui para ver como é que fica. Eu vou dar um .NET Run, vamos definir um valor aqui, pode ser 2.500 de novo, e aí a gente pode ver que ele limita as casas decimais em 2. Exercício D. Crie um programa para calcular a média de notas de uma turma de 10 alunos. Peça que o usuário informe o nome do aluno e uma nota de 0 a 10 e, no final, mostre uma mensagem no console com a média das notas de todos os alunos. Então vamos criar o projeto, console app, chamar de 07D, grade average. Então aqui a ideia é que a gente colete as notas de 10 alunos, então a gente pode fazer isso dentro de um loop. E eu vou começar primeiro definindo uma variável que vai ser o valor da média que a gente vai calcular. Então vou começar aqui com grade average, que vai ser a média das notas, e ele vai começar com valor 0. Aí a gente pode iniciar o nosso loop, então eu vou iniciar ele com a variável int igual a 1, e a gente vai rodar enquanto for menor ou igual a 10, incrementando de 1 em 1. Aí vamos perguntando aluno por aluno. A gente precisa perguntar o nome primeiro. Vou colocar um título aqui primeiro para ficar mais fácil da gente visualizar no terminal depois. Por exemplo, o aluno e um número para ele. Aí ele vai aparecer lá aluno 1, aluno 2, aluno 3. Aí a gente começa perguntando o nome. Vou colocar aqui nome. Vai armazenar isso numa variável chamada name. Line. Em seguida a gente pergunta a nota. Vou escrever aqui nota. Aí esse, como nota pode ter casa decimal, também vai ser do tipo float, chamar de grade. A gente pode usar um convert to e console.readLine. Em seguida, a gente vai utilizar a variável que a gente criou lá em cima para ir somando todas as notas e no final a gente divide ela para descobrir a média. Então eu vou somar em grade average, ele mesmo, grade average, mais a nota da qual o usuário digitou. E aí no fim de cada loop aqui eu vou mostrar o valor só para ficar visivelmente mais agradável. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aluno. Eu vou pôr entre aspas. Aí lembrando que para colocar aspas dentro da string a gente tem que pôr um escape aqui. Eu vou pôr o nome dele, traço, nota e a nota do aluno aqui na frente. E eu vou pôr mais um console.writeLine com uma linha divisória aqui, colocava tracejar.
E depois, assim que terminar o loop, a gente pode calcular a média e mostrar aqui na tela. Então, eu vou usar o comando WriteLine para mostrar a média e a gente pode calcular ela aqui mesmo. Então, eu vou colocar a média da turma foi. A média de notas da turma foi 2 pontos e vamos colocar aqui grade average, que é a soma de todas as notas, dividido por 10 para a gente ter a média. Ok, então a gente pode rodar para ver como é que fica. Eu vou entrar na pasta 07D, grade average, vou executar com .NET Run. Ok, então ele vai perguntar aqui aluno por aluno, então vamos preenchendo aqui, por exemplo, Ana, ela tirou nota 10. Antônio tirou nota 9. Bruno tirou nota 7,5. A Beatriz tirou nota 8. A Carolina tirou nota 8,5. 8,5. Carlos tirou nota 10. O Daniel tirou nota 9,5. A Dayana tirou nota 7,5. A Eliana, nota 8,5. E o Eduardo, nota 9. Beleza, então a gente pode ver que ele mostrou a média aqui de 8,75. Então o programa está funcionando como esperado. Agora vamos para as soluções dos desafios dessa aula. Desafio A. Crie um programa que mostre cada letra de um texto de uma variável do tipo string em uma linha separada no console. Utilize um loop para alcançar esse resultado. Por exemplo, o texto unit deve aparecer da seguinte forma. Começando criando aqui o projeto do tipo console app, eu vou chamar de 07A loop string. Então vamos começar definindo uma variável que vai representar o texto do qual a gente vai exibir cada linha. Então, como a gente já viu na aula de strings, a gente sabe que uma string nada mais é do que uma cadeia de caracteres. Então a gente pode utilizar um loop e ir capturando cada um dos caracteres individualmente. Vamos fazer isso com um loop for, por exemplo. Aqui a gente pode começar definindo a variável que a gente vai usar como índice. E aqui a gente quer que esse loop rode para cada letra. Então a gente vai usar como condição aqui o tamanho desse texto. Então a gente pode rodar o loop enquanto o índice for menor do que o tamanho do texto. Então a gente pode usar aqui text.length. Nesse caso aqui, ó, unit tem 1, 2, 3, 4, 5. Então length vai ser 5. Então ele vai de 0 até 4, porque a gente está fazendo só menor aqui. A gente não está fazendo menor ou igual. Então a condição vai ser enquanto ele for menor que esse length, que é 5 nesse caso. E a gente vai incrementando de 1 em 1. Então, como que a gente pode pegar cada letra dessa variável string? É simples, a gente pode fazer text e a gente coloca entre colchetes o índice da letra. E o índice sempre começa do 0. Então, por exemplo, a letra U vai ser o índice 0. A letra N vai ser índice 1, o I vai ser índice 2, T vai ser índice 3 e o Y vai ser índice 4. E aí, como a gente tem a variável aqui que representa o índice, a gente pode passar entre colchetes o I para pegar esse valor. E aí a gente vai mostrar isso num console.writeLine, para que ele apareça em cada linha. Então, eu vou fazer aqui console.writeLine e vou colocar esse texto aqui. Se a gente executar, eu vou entrar na pasta aqui de challenges, que é onde a gente criou o projeto, cd07a loops, vou fazer aqui, ó, .NET Run. Perfeito, ele mostrou aqui, ó. Então, como a gente executa o loop baseado no tamanho do texto, qualquer valor que a gente fizer aqui já vai ajustar a condição do loop automaticamente. Então, se a gente trocar aqui para Leandro, que tem mais letras do que unit, e a gente executar, ele vai funcionar normalmente, porque o loop vai executar enquanto o índice não chegar no tamanho do texto. Desafio B. Crie um programa que mostre no console os números de 1 a 10 em ordem decrescente. Para esse desafio, vamos começar criando o projeto, então, do console app, chamar de 07B decreasing loop, que é loop na decrescente. E aí a gente consegue implementar tanto com o loop for quanto com o loop while. Vamos começar com o for para ver como é que é. Então a gente vai simplesmente aqui definir a variável, só que em vez de começar ela com 0, a gente vai começar com 10, porque a gente vai decrementar ao invés de incrementar o valor. E a condição vai ser enquanto ele for maior que 0.
Aí é aqui que está a diferença. Até o momento a gente fez um incremento, a gente ia aumentando o i de 1 em 1. Nesse caso, como a gente já está começando com o valor 10 e a gente quer ir na decrescente, a gente pode subtrair o valor de i de 1 em 1. Então a gente poderia fazer assim, por exemplo, ó, i igual a i menos 1. E aí a cada iteração do loop, o i iria diminuindo. Por exemplo, ele começa em 10, no próximo loop ele vai para 9, depois para 8 e vai indo até que ele chegue nessa condição aqui. E tem uma forma mais sucinta da gente representar esse decremento, que ao invés de fazer igual a i menos 1, a gente pode fazer simplesmente i menos menos. Semelhante ao que a gente já faz com o i mais mais, só que dessa vez ele subtrai 1. E vou usar o comando console.writeLine para a gente ver o resultado. E eu vou mostrar aqui o número. E a gente executar esse desafio, vou entrar aqui na pasta 07b using loop. .NET Run. Pronto, ele executou corretamente. E aí tem um jeito de fazer também com o loop while. E aí a diferença é que o while ele não tem um incremento que nem o for. Então eu vou definir eu mesmo uma variável aqui que a gente vai utilizar como contador, iniciando ela com o valor 10. E a gente vai fazer o seguinte: enquanto, então while j for maior que 0, que é exatamente a mesma condição que a gente usou no for aqui, só que aqui no caso do while ele só tem a condição, ele não tem incremento como no for. E aí dentro do loop a gente pode usar o console.writeLine para mostrar aqui o j e a gente faz um decremento no final. Então a gente coloca aqui o mesmo j menos menos que a gente utilizou lá no loop for, a gente pode utilizar aqui de forma isolada também. Então o que ele vai fazer é, ele vai entrar no loop, vai mostrar o valor, vai decrementar j, depois ele volta aqui na condição e enquanto ele for maior que 0, o loop continua. Então se a gente executar a aplicação de novo, .NET Run, a gente pode ver que ele vai mostrar duas vezes, a primeira foi a do for e a segunda foi a do loop while. Com isso, então, a gente encerra a solução dos exercícios do assunto de loop. Caso você tenha qualquer dúvida, fique à vontade para me colocar aí no comentário que eu vou ajudando você. Ficando por aqui, então, valeu!